Olá, sou Dante Garcia, criador do canal podcast DG Doses de Gestão. Tenho grande satisfação em poder interagir com você aqui no meu canal. Eu estou convicto de que, se você está me ouvindo agora, você escolheu fazer parte de um público qualificado e que busca boa informação sobre gestão para a sua vida e sua carreira. Hoje eu quero apresentar algumas ideias e reflexões sobre um tema bem interessante, que cabe muito bem no universo da liderança e da gestão. Eu falo sobre os conceitos de fidelidade, lealdade e concluo com a metáfora do copo. Vamos lá? Se você pesquisar, verá que há muitos conceitos e abordagens sobre o significado das palavras fidelidade e lealdade. Bem, eu busquei no dicionário Oxford e a partir dele podemos entender que ser fiel é, primeiro, que dá mostras de lealdade, que não contraria a confiança depositada, leal, devotado. Também, outro significado de fiel, que não mantém relações amorosas senão com aquele com quem mantém compromisso. Etimologicamente, essa palavra vem do latim fideli, cujo significado é que guarda fidelidade. Já a palavra leal, no mesmo dicionário, enquanto adjetivo de dois gêneros, tem alguns significados. Primeiro, sincero e fiel às regras que norteiam a honra e a probidade. Franco, honesto, reto. Um outro conceito, que denota responsabilidade para com os compromissos assumidos, que é correto, que é fiel. E mais um conceito, de acordo com a lei, legal. Etimologicamente falando, esse termo vem também do latim legalis, cujo significado é legal, relativo à lei, de lex, de lei. Como podemos perceber, estes adjetivos são palavras registradas em português e há séculos aparecem lado a lado como sinônimos. Contudo, ao colacionarmos variadas descrições de significados e contextos semânticos publicados na internet, notaremos que a maioria dos textos registram a palavra fiel com uma conotação mais religiosa e a palavra leal com uma conotação mais, diria, legalista. É como frisa Sérgio Rodrigues em uma matéria publicada na Veja. Comumente vemos a palavra ou a frase, melhor dizendo, Deus é fiel e não Deus é leal. Olha que interessante. Assim também, nós vemos a palavra ou a expressão um povo é leal ou desleal a um rei, ou um atleta é leal ou desleal, ou seja, respeita ou não as regras do esporte. Nestes últimos casos, não se aplica o termo fiel em substituição ao termo leal. Muito interessante essas questões, não é mesmo? De significado, de semântica. Mas, apesar de toda a explicação de significados que eu trouxe até aqui, eu gostaria de evoluir meu raciocínio para um contexto de diferenciação destes termos que, apesar de ainda não figurar nos dicionários, tem sido usado de forma relevante no universo da gestão, principalmente quanto a aspectos comportamentais e de liderança. Uma pessoa que tem, então, fidelidade é uma pessoa que não engana alguém emocionalmente e, por conceito, até sexualmente. A fidelidade tem a ver com preceitos, com alguns valores e padrões que se impõem por meio da sociedade onde se vive.
Neste sentido, eu posso ter fidelidade por alguém e não gostar deste alguém, por uma regra, por um preceito. Eu posso ter fidelidade por alguém e não amar esse alguém. Pode ser por medo, pode ser por interesse. Já a lealdade, ela sim, tem a ver com sentimentos, com altruísmo, com empatia e com conexões. Uma pessoa que tem lealdade com a outra, ela entende os contextos, ela sente os contextos. É algo que se resolve dentro de nós e não com o outro. É uma escolha que a gente faz. Quando a gente é leal, a gente tem consciência. E é por isto que ela é perene. A gente tem a consciência de que aquilo foi uma escolha que nós fizemos, não por algum valor externo da sociedade, mas por aquilo que você passou a gerar enquanto uma conexão. Pense nisso agora num contexto de liderança e no contexto organizacional. Você tem mais fidelidade ou tem mais lealdade? Bem, complementarmente a esta reflexão que acabamos de fazer, eu abordarei uma outra questão que contribui para a qualificação sobre a percepção que devemos ter do mundo ao nosso redor e também sobre o aprendizado que devemos receber. Refiro-me a 3 metáforas do copo. Imaginemos um copo de cristal sendo enchido com água. Numa primeira análise, poderíamos pensar na teoria do copo meio cheio ou meio vazio. Considerando que ele foi enchido até a metade, você pode, numa perspectiva mais negativa, pensar que, como o copo está com 50% de seu volume, ele está meio vazio, porque ainda precisa ser completado de água. Ou, numa perspectiva mais otimista, você pode pensar que, na verdade, ele está meio cheio porque falta somente mais uma metade para se completar. Esta primeira metáfora nos alerta sobre como nós usamos as nossas lentes para perceber o mundo, se a nossa perspectiva tem sido mais positiva ou negativa, se a nossa perspectiva ela é mais reativa ou ela é mais ativa e propositiva. Como nós estamos com base no formato com o qual a gente olha as coisas, como nós estamos enxergando essas coisas e como nós estamos percebendo soluções para essas coisas. Quando alguém nos apresenta uma situação, a gente consegue perceber o que é mais positivo ou o que é mais negativo. Quando a gente está diante de um problema, a gente percebe principalmente as soluções ou a gente fica apegado àquilo que não tem solução, seja às causas ou aos efeitos daquele problema. Bem, uma outra metáfora é você pensar sobre a questão do copo, que a continuar enchendo, aquele mesmo copo de cristal, ele transborda. Muitas vezes na vida a gente vai acumulando, assimilando e reservando coisas, nem sempre positivas, e a gente acaba pensando que o copo uma hora vai transbordar. O que nós comumente chamamos de gota d'água, que é quando tudo explode. É quando no copo realmente faltava somente uma gota para isso que a gente chamou de transbordar. Bom, muito importante porque essa segunda metáfora nos faz pensar sobre a nossa capacidade de resiliência e a nossa percepção de em qual nível nós estamos de estresse ou de preocupação
ou de não solução de alguma situação por algum tipo de situação que nos impede de agir ou que nos coloca numa condição pouco confortável para tomarmos uma decisão, que é o que a gente chama de copo transbordado. Geralmente, quando o copo transborda, nós perdemos essa razão, nós não encontramos as soluções e nós geramos um grande impacto ao nosso redor. Bem, e uma terceira metáfora, que é a que eu acho mais interessante e útil para exercitar o aprendizado, é pensar sobre o copo cheio. Ou seja, a partir de um certo volume que já existia no copo, você pode pensar que a água vai completá-lo. E a questão é, qual é o tipo de conteúdo que eu completo esse copo no meu dia a dia, no meu autodesenvolvimento, na minha formação, na minha profissão? E mais, será que eu recebo essas coisas boas para este copo? Será que o meu copo não está muito cheio e ele não consegue receber nada mais do que é bom? Que tipo de conteúdo eu tenho mantido no meu copo? Então, a ideia é a de que a gente sempre possa manter um volume de conhecimento, de comportamentos, de habilidades, de atitudes que possam realmente contribuir conosco, com a nossa formação e com a humanidade, por que não? Portanto, quando se tem o copo cheio, é preciso fazer uma reflexão de si próprio sobre o que eu guardo no meu copo, qual é o volume que eu ainda tenho a receber e se eu estou disposto realmente a reservar um espaço para receber o que é novo. Pense nisso. Eu finalizo lhe perguntando se você consegue fazer essas distinções conceituais no seu dia a dia. Caso positivo, convido-o a incrementar sua ação para aperfeiçoar ou promover ainda mais mudanças necessárias e importantes na sua vida. Caso negativo, que tal se tornar um observador ou uma observadora e possível agente de mudança e de transformação? Se você gostou deste assunto, envie seus comentários e compartilhe com seus contatos pelas plataformas sociais. Muito obrigado e até a próxima.